Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Carlos Roberto do canal Java para Javeiros. Sejam muito bem-vindos, tá? É um canal, pessoal, que eu criei para compartilhar conhecimento com vocês, tá? Compartilhar um pouco do que eu aprendi a vocês e aprender um pouco com vocês também. E criei um espaço nesse canal também para mostrar alguns projetos que eu venho desenvolvendo, tá? Pessoal, vamos lá. Esse projeto eu chamei de Minhas Vagas, pessoal. É um projeto que é para você gerenciar as vagas, suas vagas, tá? Por exemplo, você se cadastrou uma vaga na GUP. Aí você vai aqui colocar seus dados, colocar suas vagas, seus cursos, colocar aqui. E aqui vocês gerenciam por aqui, tá? Aqui, pessoal, aqui tá meus dados. Aqui tá as vagas que eu me cadastrei. Aqui é um exemplo, tá, pessoal? GUP, programator, candidato, candidatado, oferta recebida, né? O valor. Aqui são alguns cursos que eu coloquei. E, pessoal, quero mostrar um pouco também da API para vocês. Aqui, pessoal, eu queria mostrar. Deixa eu mostrar logo aqui para vocês, pessoal. Eu utilizo eu utilizo bastante essa biblioteca chamada Model Mapper. Eu acho que eu já expliquei aqui em outros vídeos, mas eu vou explicar novamente para vocês. Eu gosto bastante de utilizá-la. Vamos lá. Aqui, pessoal, tá os DTOs. Os DTOs tá com algumas validações, ó, como o nome não pode estar em branco. Aqui, telefone. Eu coloquei um pattern, que é um padrão, ó. Ele só vai poder ser cadastrado nesse padrão aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso, ó. Aqui eu já tinha até feito um teste, ó. Aqui, pessoal, porque tá a validação lá na URL do GitHub que não pode estar em branco, tá? Aqui, ó, telefone inválido, use no formato. Então ela só vai aceitar nesse formato aqui, Opa. Ele só vai aceitar nesse formato aqui, tá, pessoal? Aqui não cadastrou porque o GitHub e o LinkedIn tá em branco, tá? Eu não coloquei aqui. Aqui é só para mostrar o telefone. Tá, então pessoal, tem essas validações. Aqui eu estou utilizando o Lombok, por isso vocês devem estar notando a falta dos getters e setters, tá? Aqui também o curso de TO também é a mesma coisa. Aqui, pessoal, eu estou usando um relacionamento unidirecional, tá? Ó, só o many to one e o join column, que é o do candidato, tá? Então, vaga e curso está relacionado ao candidato, tá, pessoal? Aqui, pessoal, vou mostrar a vocês, aqui é o service, tá? Salvar candidato, por exemplo, aqui, ó, ele tá paginado, tá, pessoal? Todos eles eu fiz com paginações. E aqui, pessoal, com tratamento de exceções personalizadas, tá? Eles captam, ele vai captar essa. Por exemplo, se ele não achar um candidato, ele vai lançar essa exceção aqui, que vai ser captada aqui e vai ser tratada aqui, ó. Tratamento de exceções, digamos, globais, tá? Aqui é o de validação. Aqui, ó. Aqui é aquele que mostra o campo que não pode estar em branco. Enfim, pessoal, aqui é as exceções personalizadas. Aqui é o DTO da validação. Aqui os repositórios, tá? Então, pessoal, uma API toda padronizada com DTOs, tratamento de exceções entre camadas. Aqui, pessoal, só para explicar para vocês.
Por que que eu estou utilizando aquela Model Map? Model Map ela serve para isso, ó. Como eu estou usando DTOs, vocês já devem saber que DTOs a gente usa, dentre outras coisas, para a gente não expor nossa entidade diretamente, né? No service e no controle. Então a gente utiliza o DTO. Para a gente utilizar o DTO, a gente teria que, se não fosse o Model Map, a gente teria que criar um método, né? Que é a forma correta, teria que criar um método para poder estar convertendo esses DTO, tanto de entidade para DTO como de DTO para entidades. Inclusive eu já fiz aqui um projeto explicando a vocês sobre isso, tá? Então aqui você não precisa, tá? Ele já vai fazer esse mapeamento aqui, ó. Aqui ele está convertendo de entidade para DTO para poder salvar no banco e retornar o DTO em vez da entidade, entendeu? Ó, aqui, ó. Ele está transformando, ó, o candidato DTO para a entidade. E aqui eu fiz uma variável novamente, chamei o candidato repository para salvar ele já convertido. E aqui eu só vou retornar. Em vez da entidade, vou retornar o DTO. E por aí vai, entendeu? Aqui, ó, todos os métodos get estão paginados, tá? Aqui, deixa eu ver aqui como é que os controller, vou explicar a você. Aqui é os controller, tá? Não se assuste com essa quantidade de código aqui, esses códigos se referem à documentação do Swagger, tá, pessoal? Ó, aqui é o get lá paginado, tá no controller, tá? Todos com seus devidos métodos, é created, ok, put mapping, ok, put também ele vai receber o ID para poder atualizar corretamente, e aqui o delete mapping, que é o 204, que é o no content, né, para retornar correto lá na nossa API. Então, pessoal, é uma API que está com separação entre camadas, DTOs, tratamento de exceções, validações, né? Uma API toda padronizada. Bom, pessoal, com relação ao projeto, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu queria agora falar um pouquinho com vocês referente a um pouco da minha trajetória, né? Como é que eu vim parar na programação? Bom, pessoal, lá em 2022 eu trabalhava com meu cunhado numa corretora de seguros, tá? Inclusive me deu muita experiência assim de lidar com pessoas, tá? Porque eu lidava muito com pessoas e era um resolvedor de problemas. Era uma semelhança muito grande com programação, né? O programador, você é resolvedor de problemas. E lá, quando eu trabalhava com meu cunhado na corretora, a minha função era resolver problemas. Era exatamente isso que eu fazia, né? Meu cunhado vendia os seguros e eu resolvia os problemas, então eu lidava diretamente com o cliente. Então eu tive muita experiência boa com relação a isso, porque eu conheci muitas pessoas, eu resolvia diversos problemas, né? Trabalhava em equipe com o pessoal das próprias seguradoras, né? Muitos problemas a gente tem que trabalhar de forma coordenada para resolver o problema do cliente. Então eu adquiri essa skill, tá? De resolver problemas e trabalho em equipes e tudo isso. Eu não tenho dificuldade nenhuma com relação a isso, tá? Então, pessoal, só que eu queria algo diferente, eu queria novos ares, eu queria mudar de profissão, mudar de carreira. E foi onde eu cheguei aqui. Então, foi o que aconteceu lá naquela época. Eu eu vi uma propaganda sobre um curso da minha cidade que ia ser aberto, que era um curso chamado Informática para a Internet. Era um processo de seleção, né? O curso era gratuito, você fazia um processo de seleção e você passando no processo, você ia fazer esse curso técnico. E aí eu digo, eu vou fazer. Fiz, aí passei no processo de seleção e fui fazer esse curso técnico, mas eu nem imaginava que era algo sobre programação. Eu só fui saber quando
iniciou o curso. Né? Eu pensei que era algo voltado mais para hardware, por incrível que pareça. É, e eu também já tinha trabalhado como autônomo, com manutenção em computador. Eu dizia, bom, é uma forma de eu me atualizar, né? Também, se for hardware. Mas quando eu cheguei lá era algo totalmente diferente. O curso ensinava um pouquinho de HTML, CSS, JavaScript, um pouquinho de banco de dados e Java. E aí, pessoal, eu me encantei, sabe? Foi um amor à primeira vista. Quando eu vi aquilo ali, eu imaginei, cara, é isso que eu quero pra mim. E ao mesmo tempo foi a frustração de muitos outros alunos. Tanto é que pouco tempo depois já começou a debandada de alunos, entendeu? Alguns alunos já nos primeiros dias já desistiram. Eu sei que com 2 meses depois, mais ou menos, só tinha metade. Eram 40 alunos, só ficou uns 20. Então, desses 20, o pessoal foi desistindo no meio do caminho. Eu sei que se formou, no máximo, acredito que se formou uns 10 no máximo. No máximo. Então, e eu me dediquei, comecei a me dedicar. Né? Eu ia para lá estudar e para a escola estudar, mas quando eu chegava em casa, eu continuava estudando. Eu estudava horas e horas e horas e horas, sempre quando eu podia. E, e aí foi o que aconteceu. É, eu comecei a estudar e quando eu cheguei mais ou menos em orientação a objetos, é, eu fiquei pensando, fiquei naquela curiosidade, cara, que eu fazia os exercícios, mas não sabia como é que aquilo ali se chegava em um programa. Cara, eu quero saber como é que isso chega em um programa. Foi daí que eu comecei a fazer projetos. Comecei a criar projetos e mais projetos e mais projetos e mais projetos. E nisso eu peguei o gosto. Hoje, pessoal, eu tô aqui, deixa eu mostrar pra vocês o meu GitHub. 207 projetos mais ou menos no repositório. Porque eu peguei o gosto. Fiz muita coisa, sabe? Eu peguei o gosto. E para mim é a melhor forma de eu aprender até hoje, é criar projetos. Eu aprendi demais. Porque eu me debati com diversos tipos de problemas. Eu, é, eu tive que resolver, né? Diversos tipos de problemas. Eu tive que pesquisar soluções, buscar soluções. E aí nisso eu aprendia coisas que eu nem sabia que existia. Então hoje, pessoal, eu tenho um vasto conhecimento, digamos assim, em desenvolvimento, né? De projetos, né? Eu não sou desenvolvedor front-end, pessoal, mas quando eu quero criar uma tela ou outra, eu vou e crio, entendeu? Essa aqui não foi totalmente criada por mim, eu peguei um template e fui alterando algumas coisas e para chegar nesse resultado. Mas eu não sou desenvolvedor front-end, mas eu também consigo criar alguma tela, alguma coisa ou outra quando eu quero criar. Tanto é que eu tenho diversos projetos front-end no meu portfólio, tá? Diversos projetos full stack, né? Eu fazia o front-end e o back-end. O meu forte mesmo é o back-end, como eu mostrei para vocês, tá? Criação de APIs, eu já criei diversas APIs, então eu tenho um forte conhecimento. Tanto é, pessoal, eu consigo criar APIs sem qualquer tipo de consulta. Eu crio uma API completa assim do zero, entendeu? Devido ao costume, né? De tanto eu estar criando, tanto eu estar desenvolvendo, tanto eu estar estudando, é, isso se tornou uma coisa para mim normal, entendeu? Eu sei que para muitos é algo bastante difícil, isso é normal também, né? No meu caso é uma coisa normal e corriqueira de tanto eu praticar, de tanto eu estudar, entendeu? Então, para mim, criar APIs são coisas bastante corriqueiras para mim. APIs REST bem estruturada, entendeu? Com separação entre camadas, DTOs, tratamento de exceções, validações, com tudo isso. Isso eu consigo criar de uma forma muito fácil, entendeu? Como eu falei a vocês, é devido ao conhecimento, devido ao estudo. Então, pessoal,
naquela época eu fui estudando, né, aquele curso. Surgiu outro curso técnico, aí eu fui, um curso técnico em desenvolvimento de sistemas, foi pelo Senai do Paraná na época, né? É, era um curso à distância, e aí eu fui fazer também. E nisso eu fiz diversos outros cursos. Estou fazendo agora, finalizando o curso da Oracle, né? Que é, que é um curso em parceria com a Alura. Quem ministra o curso é a Alura. E nesse curso eu tive a oportunidade de tirar a minha primeira certificação. Foi uma certificação da OCI. Então tem sido muito bacana o curso, entendeu? Muito bom mesmo para ganhar ainda mais conhecimentos, para rever alguns conhecimentos que eu tinha visto no passado. E fiz diversos outros cursos, pessoal. Fiz curso pela Udemy, fiz o curso da Loiane Groner no YouTube, estudei bastante, né? Estudei loja com Guanabara. Então, assim, pessoal, questão de qualificações e cursos, eu fiz diversos cursos grandes e adquiri uma gama muito boa de conhecimento, pessoal. E até hoje eu tô nessa luta, pessoal. Tô em busca aí de uma oportunidade, muitos sabem disso, né? Eu creio que eu estou preparado para essa oportunidade. Eu só preciso de um sim, tá, pessoal? Então, pessoal, chegando até aqui, né? Nesse meio tempo eu vinha trabalhando, né, de uma coisa a outra, bico, fazendo uma coisa a outra. E nesse meu último trabalho foi auxiliar de farmácia, né? Inclusive eu fiz alguns projetos relacionados à farmácia, que era numa farmácia de hospital que eu trabalhava. Fiz alguns projetos relacionados à farmácia do hospital, fiz alguns projetos relacionados ao plantão lá, que a gente tinha que anotar algumas coisas referente ao plantão, quem passava de plantão. Quem tiver curiosidade, tá aí no meu canal, um projetinho bem bacana sobre passagem de plantão, bem estruturado mesmo. Mas como eu não tinha muito contato com o pessoal da TI, né? Então eu cheguei a mostrar para meus superiores, eles gostaram demais. Mas como eles eram da farmácia, não tinha tanto, não sei, né? Acredito que não tinha tanto contato na área, né? Mas enfim, pessoal, chegando até aqui, o que eu quero dizer a vocês, felizmente, meu contrato ele acabou sendo encerrado. E aí eu tive que sair da empresa nesse meio tempo. Minha mãe adoeceu, tá? E, e aí ela tem que tomar alguns remédios que é um custo, né, pessoal? E eu tô numa situação bastante difícil, né? Porque eu preciso ajudar ela, meus irmãos a cuidar dela. Meus irmãos assim que cuida mais dela, né? Que tá mais próximo. Mas eu preciso dos remédios dela, entendeu? Eu preciso investir nos remédios dela e tudo mais. Então eu eu venho pedir a vocês aqui, se vocês conhecerem alguém, se você que é empresário aí da área, né, tá precisando de um desenvolvedor Java, tá? Eu tenho muita força de vontade. Como vocês viram, é diversos projetos. Eu já tenho um bom conhecimento, até amplo, digamos, eu diria assim. Sabe, eu conheço outras tecnologias também. Conheço um pouco de Docker, eu tenho uma noção de microserviços, tenho uma noçãozinha de mensageria, né? Não tenho tanta prática, mas já tenho uma noção, né? Enfim, é, eu tenho um bom conhecimento já, pessoal. Então eu queria pedir a vocês que se você é um empresário, está precisando de um desenvolvedor Java, eu aprendo rápido. Se tiver alguma coisa que eu precise aprender a mais, eu aprendo. Eu nunca fui uma pessoa a dizer, olha, eu não sei e ficou por isso, não.
Tudo que eu precisei aprender, eu digo, ó, eu não sei, mas eu vou aprender. A partir de hoje eu vou estudar, eu vou aprender. Entendeu? Então, quero pedir também, se você quer um recrutador, sabe? Puder olhar mais com carinho, tá? Porque realmente eu tô precisando bastante. Mas também não tô pedindo a vaga só porque eu tô precisando, não. Eu tô pedindo a vaga porque, além de eu precisar, eu sou qualificado para a vaga. Isso eu posso dizer. Eu tenho qualificação para a vaga. Entendeu? Eu só preciso de uma oportunidade. Porque apesar de eu não ter ainda experiência profissional na área, mas eu já tenho uma experiência técnica muito vasta, né? 200 projetos é bastante, eu acredito que é bastante, como é que eu digo, experiência prática, né? Experiência prática, experiência mão na massa, né? Então eu queria pedir a vocês que se puder me ajudar, agradeço demais, entendeu? Tá um momento muito difícil para mim, é, porque precisando ajudar minha mãe, contribuir com os remédios dela, entendeu? É, então, se vocês puderem olhar com carinho, quem tiver a condição de puder me dar uma oportunidade, de puder me dar uma ajuda, me indicar, pessoal, e que vocês possam espalhar esse vídeo aí para chegar a mais pessoas e me ajudar aí nesse apelo aí, eu agradeço demais, tá, pessoal? Então, pessoal, aqui tá meu telefone, tá meu LinkedIn, se quiser entrar em contato, tá meu canal no YouTube. Tá aqui meu GitHub, tá, pessoal? Eu vou ver se eu deixo na descrição do vídeo tudo isso aqui. Para vocês que quiserem entrar em contato, que puderem entrar em contato, eu peço que me ajudem, pessoal. O pessoal me conhece aí já, eu sou muito ativo nas comunidades, tá muito ativo mesmo. O pessoal já me conhece aí nas comunidades, então eu peço que aqueles que não podem me ajudar, me indicando, que me ajude a espalhar esse vídeo, pessoal, para que chegue a realmente alguém que possa me ajudar, para que eu possa sair dessa fase difícil, né, pessoal? Desempregado, é, minha mãe precisando de minha ajuda, pessoal. Mãe é mãe, vocês sabem como é, né, pessoal? Então, eu agradeço aqueles que chegaram até aqui. Mais uma vez, lembrando, pessoal, eu estou pedindo que me ajudem. Não é só. Como é que eu posso dizer? Não é só porque eu estou precisando, não. Mas eu tenho a qualificação para isso. Entendeu, pessoal? Eu tenho qualificação para isso. Estou mostrando aqui a vocês. Tem lá no meu GitHub, se vocês quiserem ver também, meu LinkedIn. Então eu só peço a vocês uma oportunidade aí como desenvolvedor back-end Java. É a minha expertise é o Java. Então entre em contato comigo aí, pessoal, se puderem me dar uma ajuda. E aqueles que puderem falhar meu vídeo para chegar em alguém que possa me ajudar, eu agradeço demais. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, pessoal, aqueles que chegaram até aqui, aqueles que acompanharam, tá? Pessoal, não sei se eu falei a vocês, aqui é o Postgres, né? A aplicação tá rodando via Postgres. Então, pessoal, muito obrigado àqueles que chegaram até aqui, tá? Aqueles que acompanharam e até os próximos vídeos, tá, pessoal?